Com fontes de notícias ao nosso alcance, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é difícil ignorar as montanhas de crimes que ocorrem diariamente. Infelizmente, como resultado, muitos casos antigos não resolvidos desaparecem de nossas mentes e dos meios de comunicação, esquecidos e ignorados. Mais importante, esses crimes ficam sem justiça, às vezes por séculos, tragicamente perdidos em uma era sem os recursos e atenção que damos aos crimes hoje. Mas devemos lembrar que as pessoas dessas histórias eram tão reais e seu destino tão merecedor de justiça quanto os de nós que estamos vivos hoje. No episódio de hoje de Detetive de Casos Antigos, estaremos jogando luz sobre 2 antigos e trágicos desaparecimentos que nunca foram resolvidos. Charlie Ross. Charles Brewster Ross, que geralmente era chamado pelo apelido Charlie, foi a primeira vítima de sequestro por resgate na América em 1874. Apesar de seu caso ter quase 1 século e meio de idade, ele continua sem solução e o destino de Charlie Ross permanece desconhecido. Charlie nasceu em 4 de maio de 1870 em Filadélfia, Pensilvânia, filho de Christian Kay Ross e sua esposa Sarah Ann, e tinha 2 irmãos e 3 irmãs. O casal, por um tempo, estava relativamente bem de vida e morava em uma grande mansão em Germantown, uma área abastada de Filadélfia. Em 1º de julho de 1874, Charlie e seu irmão Walter, de 6 anos, brincavam no jardim da frente da casa da família. Sarah Ann estava em Atlantic City, se recuperando de uma doença, enquanto Christian passava a maior parte do dia trabalhando em sua loja. As crianças eram vigiadas pelos empregados da casa. Ao voltar do trabalho, Christian não se alarmou de imediato ao descobrir que Walter e Charlie não estavam no jardim da frente, pois uma das empregadas disse ter visto os meninos brincando na rua com amigos. No entanto, Christian foi logo alertado por um vizinho que tinha visto os meninos sendo levados embora em uma carruagem puxada por cavalos. Foi descoberto mais tarde que durante vários dias, 2 homens haviam fornecido doces para as crianças e, no 1º de julho, eles se aproximaram e ofereceram a Charlie e Walter não apenas doces, mas também fogos de artifício. Eles prometeram às crianças ambas as coisas se elas concordassem em andar com os estranhos. Os meninos concordaram, mas logo depois de se afastarem de casa, Charlie, de 4 anos, começou a chorar. Walter foi deixado em uma loja local e recebeu dinheiro para comprar fogos de artifício, mas quando ele voltou, os sequestradores e seu irmão haviam desaparecido. Walter logo se reuniu com sua família, graças a um cidadão local, mas Charlie continuava desaparecido. No dia 3 de julho, Christian colocou um anúncio no jornal local, oferecendo $300 pelo retorno seguro de seu filho. Logo após isso, ele começou a receber cartas de resgate dos supostos sequestradores. As cartas chegavam como notas mal escritas, enviadas por correio de agências postais de Filadélfia e outros lugares. A caligrafia foi descrita como estranha e a escrita era quase analfabeta, com ortografia e gramática muito ruins. As cartas de resgate exigiam $20 mil pela devolução segura de Charlie, o que equivale a cerca de $450 mil hoje. Os sequestradores advertiram a família contra o contato com as autoridades e ameaçaram machucar Charlie se Christian não cooperasse. No entanto, até esse ponto, a família Ross havia perdido uma quantidade considerável de sua riqueza. Apesar de ainda residirem em uma mansão em uma área nobre, a loja de Christian começava a declinar devido ao crash da Bolsa de Valores de 73
deixando a família com muitas dívidas. Como resultado, eles simplesmente não podiam pagar as exigências do resgate. Sem saída, a família contatou os departamentos de polícia locais. Filadelfianos proeminentes recrutaram a ajuda da famosa agência de detetives Pinkerton, a mesma agência mencionada em um episódio anterior de Detetive de Casos Arquivados sobre Dorothy Arnold. A agência imprimiu milhares de panfletos e cartazes com a semelhança de Charlie. Enquanto os policiais realizavam uma das maiores caçadas humanas do século XIX, não conseguiram encontrar o menino de 4 anos desaparecido. Apesar de diversas tentativas de entregar o resgate aos sequestradores, em todas as ocasiões os criminosos não compareceram. Após 23 notas, os sequestradores de Charlie pararam de se comunicar com sua família. O caso tomou um rumo diferente 5 meses depois, quando, na noite de 13 de dezembro, a casa de um juiz que morava no Brooklyn foi assaltada. O irmão do juiz, que morava ao lado, reuniu os membros de sua casa e eles se armaram com armas e partiram para pegar os intrusos. Os homens mataram a tiros Bill Mosher e Joe Douglas, 2 ladrões e criminosos de carreira recém-libertados da prisão. Enquanto Mosher foi morto instantaneamente, Douglas viveu mais 2 horas e conseguiu se comunicar brevemente com os homens que o haviam atirado. Parece ser bastante incerto exatamente o que Joe Douglas disse naquela noite. Mas o consenso geral parece ser de que ele admitiu que ele e Mosher haviam sequestrado Charlie Ross. Mas ele também disse que seu parceiro, agora falecido, sabia onde o menino de 4 anos estava. Após isso, porém, suas afirmações voltaram a ser obscuras. Há alguma confusão sobre se ele admitiu que Charlie estava morto ou se afirmou que o menino seria devolvido à sua família em alguns dias. Parecia ser consenso que Douglas não teria motivo para mentir, pois sabia que estava morrendo quando confessou. Se Charlie ainda estava vivo na época em que os 2 homens faleceram, ele nunca foi devolvido à sua família. Logo depois disso, Walter Ross foi levado para Nova York para ver se ele poderia identificar Mosher e Douglas como os homens que haviam levado Charlie naquele dia de julho. Walter reconheceu-os imediatamente, especialmente Mosher, que tinha um nariz distintamente deformado, pois a cartilagem havia sido destruída pelo câncer. Descobriu-se logo que um policial desonrado, chamado William Westervelt, era um associado de Bill Mosher e também seu cunhado. Westervelt foi preso e detido pelo sequestro de Charlie. Em 1875, ele foi julgado pelo crime. Enquanto aguardava julgamento, Westervelt aparentemente disse a Christian que Charlie estava vivo quando Mosher morreu. No entanto, o ex-policial não pôde ser ligado ao crime, e Walter insistiu que ele não era um dos sequestradores. Posteriormente, Westervelt foi considerado inocente do sequestro, mas foi condenado por uma acusação menor de conspiração e finalmente cumpriu 6 anos de prisão, apesar de ter mantido sua inocência durante toda a sentença. No primeiro ano após o sequestro de Charlie, 600 aparições foram relatadas de todo o país, mas infelizmente nenhuma delas se confirmou. 2 anos após o desaparecimento de Christian, seu pai escreveu e publicou um livro sobre o caso. Ele usou o dinheiro do seu romance mais vendido para continuar buscando o paradeiro de seu filho. Por 1878, a frenesi da mídia em torno do caso começou a se formar. Para renovar o interesse, Christian reimprimiu o livro e iniciou palestras em Boston. Tanto ele quanto a mãe de Charlie, Sarah Ann, continuaram a procurar pelo filho até o dia em que faleceram. Christian, em 1897, e Sarah Ann, em 1912. O casal seguiu inúmeras pistas, entrevistou mais de 570 pessoas e gastou aproximadamente $60 mil na busca por Charlie, na esperança de que um dia pudessem trazê-lo para casa. Em 1924, coincidindo com o 50º do desaparecimento de Charlie, os jornais locais retomaram a cobertura do caso. Naquela época,
Walter Ross, adulto, trabalhava como corretor de ações. Ele relatou que ele e seus irmãos continuaram a receber cartas de homens alegando ser o irmão desaparecido deles. E durante a vida deles, descobriu-se que os irmãos investigaram cerca de 1.000 impostores. O mais notável desses veio de um homem chamado Gustav Blair, que era um carpinteiro de 69 anos vivendo em Phoenix, Arizona, em 1934, quando ele se apresentou. Ele pediu aos tribunais para ser reconhecido como o verdadeiro Charlie Ross, alegando que havia sido sequestrado quando criança e viveu em uma caverna por um tempo, antes de ser adotado por um homem que mais tarde lhe disse, em 1908, que ele era um menino de 4 anos desaparecido de Filadélfia e que ele o havia mantido para os sequestradores. Os irmãos Ross não ficaram felizes com isso, com Walter exausto pelos anos de trapaceiros tentando obter uma parte da herança da família, rotulando Blair como um excêntrico e dizendo que achou a história de Blair pouco convincente. Ele acrescentou mais tarde que acreditava que a ideia de Charlie ainda estar vivo era absurda, declarando: "Nós já perdemos a esperança há muito tempo que Charlie seria encontrado vivo." Apesar de sua infelicidade, a família Ross não gastou tempo contestando as alegações de Blair, e assim o tribunal decidiu que ele era Charles Brewster Ross. Mesmo assim, Blair nunca foi reconhecido pela família como o irmão desaparecido, e eles não deixaram para ele nenhum dinheiro ou propriedade da herança de seus pais. Por um curto período, Blair se mudou para Los Angeles e tentou vender sua história de vida para um estúdio de cinema, mas essa tentativa falhou. Ele acabou se mudando para Germantown e, em seguida, retornou a Phoenix com sua esposa. Blair morreu em dezembro de 1943, aos 73 anos, ainda alegando ser Charlie Ross. No entanto, seus descendentes, mais tarde, fizeram um teste de DNA que provou conclusivamente que ele não era a criança desaparecida, mas realmente um homem chamado Nelson Miller. Os destinos de Westervelt, Mosher e Douglas serviram como um impedimento para qualquer um que desejasse sequestrar para resgate. O próximo caso, de resgate de alto perfil, não ocorreu até 1900, quando Edward Curry Jr., de 16 anos, foi sequestrado enquanto fazia recados. O caso de Charlie Ross originou a famosa noção de não aceitar doces de estranhos e inspirou o nome do banco de dados de pessoas desaparecidas, o Projeto Charlie. Não apenas isso, mas, como resultado do caso, a Pensilvânia se tornou o primeiro estado a aprovar uma lei que transforma o sequestro de um delito menor para um crime grave. A casa da família Ross foi demolida em 1926 e Walter faleceu em 1943. Com ele, talvez tenha morrido a última chance de recuperar Charlie. É um caso curioso, pois a identidade dos sequestradores é conhecida, mas a localização de Charlie nunca foi descoberta. E mesmo hoje, quase um século e meio depois, seu destino continua a escapar das autoridades e de sua família. Louis Le Prince. Louis Le Prince era um artista e inventor francês, famoso por sua criação da câmera de cinema primitiva. Ele foi a primeira pessoa a filmar uma sequência de imagens em movimento, utilizando uma câmera de lente única e uma tira de papel. Embora muitos citem os irmãos Lumière e Thomas Edison como os inventores do cinema, isso se deve principalmente ao fato de Louis ter desaparecido pouco antes de estar prestes a revelar publicamente suas invenções. Louis nasceu na cidade de Metz, na França, em 28 de agosto de 1841. Seu pai era um major de artilharia no exército francês e também era um oficial da Légion d'honneur, uma ordem francesa estabelecida em 1802. Louis passou grande parte do seu tempo no estúdio de um amigo do seu pai,
um fotógrafo que o ensinou sobre química e fotografia, despertando seu interesse que levaria à sua famosa invenção. Como resultado, Louis continuou a estudar pintura em Paris e química pós-graduada na Alemanha. Em 1866, Louis deixou o país quando decidiu se mudar para Leeds, West Yorkshire, Inglaterra, onde um amigo dele chamado John Whitley o convidou para se juntar à sua empresa de engenharia. 3 anos depois, em 1869, Louis casou-se com Elizabeth, irmã de John e artista. Os recém-casados fundaram juntos a Escola Técnica de Arte de Leeds em 1871. Suas técnicas eram únicas e populares, fixando fotografia colorida em metal e cerâmica. Vários nomes conhecidos na época, incluindo a Rainha Victoria e o primeiro-ministro William Gladstone, encomendaram ao casal retratos neste estilo incomum. Por um curto período após a abertura da escola, Louis gerenciou artistas franceses e começou a construir uma câmera de 16 lentes antes de voltar para casa. Em maio de 1888, Louis construiu uma câmera de lente única, uma versão atualizada do que ele usava para filmar vários filmes de movimento, o mais notável dos quais é conhecido como Roundhay Garden. Ele também filmou vários outros filmes, incluindo um de seu filho, Adolf, tocando acordeão, e um simplesmente referido como Leeds Bridge. Em 1889 e 1890, ele e um mecânico chamado James Longley tentaram criar um projetor para exibir as imagens da câmera. De acordo com a família e amigos, eles viram o projetor em uso, mas a tecnologia nunca foi revelada ao público. Em setembro de 1890, Louis começou a se preparar para sua viagem aos Estados Unidos da América, onde estrearia seu trabalho publicamente. Antes de partir para a América, ele foi ver seu irmão Albert em Dijon. Pouco se sabe sobre o tempo de Louis aqui, seu humor ou sobre o que os irmãos falaram, mas o que sabemos é que, no dia 16 de setembro, o homem de 49 anos embarcou em um trem para Paris, mas quando chegou, Louis não estava a bordo e nem sua bagagem. Suspeitou-se inicialmente que ele simplesmente pegou um trem mais tarde, mas ele nunca reapareceu e nunca mais foi visto. A polícia francesa, a Scotland Yard e familiares e amigos todos ajudaram a procurar pelo homem desaparecido, mas ele nunca foi localizado e não havia evidências ou informações para seguir. Albert foi a única testemunha a ver Louis embarcar no trem, levando a teorias de que ele era o responsável e que ele havia matado Louis e se desfeito de seu corpo e pertences para obter ganho financeiro. No entanto, simplesmente não há evidências para sustentar essa teoria. Sem pistas concretas, o que nos resta são várias teorias. O neto do irmão de Louis, supostamente, contou a um historiador de cinema que o inventor queria tirar a própria vida, porque estava à beira da falência. É possível que ele tenha organizado para que seu corpo e pertences nunca fossem recuperados. No entanto, é notado que o negócio de Louis era muito lucrativo e que ele se orgulhava de suas invenções. Ele provavelmente teria lucrado com a divulgação de suas últimas criações. Como resultado, parece improvável que ele desejasse terminar sua vida apenas por esses problemas financeiros relatados, embora isso possa explicar por que nem seu corpo, nem seus itens jamais reapareceram. Christopher Rowlands, o autor do livro de 1990, The Missing Reel, que discute o caso de Louis, afirma a possibilidade de que o homem de 49 anos foi assassinado por causa de patentes. Ele afirma que, quando desapareceu, Louis estava prestes a patentear seu projetor no Reino Unido e depois partir para sua exposição programada na Europa. Rowlands não parece ser o único a suspeitar disso, já que se diz que a viúva de Louis, Elizabeth, acredita que este foi o fim que seu marido encontrou. Um artigo da Science Direct, de 2008, afirma que um estudante da Universidade de Nova York encontrou o diário de Thomas Edison
nos arquivos da Biblioteca de Nova York. Uma pequena entrada de 20 de setembro de 1890 dizia, citação, "Eric me ligou hoje de Dijon. Está feito. O príncipe não está mais entre nós. É uma boa notícia, mas estremeci quando ele contou. Assassinato não é a minha praia. Sou um inventor e minhas invenções para imagens em movimento agora podem avançar." No entanto, essa nota foi autenticada por apenas um historiador, então sua legitimidade ainda permanece questionável. Em 1966, outra teoria sugeriu a ideia de que Louis havia desaparecido voluntariamente por razões financeiras e inconveniências familiares. Um jornalista afirmou que em 1977 lhe foi mostrada uma nota que confirmava que Louis havia falecido em Chicago em 1898, tendo se mudado para lá a pedido de sua família quando foi revelado que ele era homossexual. No entanto, como todas as teorias, as evidências para apoiar isso são quase inexistentes. A única outra pista veio de 2003, durante uma pesquisa nos arquivos da polícia de Paris, quando uma foto de uma vítima de afogamento foi descoberta. Disse que o homem na imagem se parece com Louis e foi datado de 1890. No entanto, nada mais parece ter vindo desta possível evidência. Apenas um ano após o desaparecimento de Louis, Thomas Edison reivindicou a patente de invenção do cinema com sua invenção do cinetoscópio. Em 1898, o filho mais velho de Louis, Adolf, que havia ajudado em muitos dos experimentos de seu pai e até apareceu em um de seus primeiros filmes, foi ao tribunal como testemunha de defesa em um caso que Edison havia movido contra a American Mutoscope Company. A empresa alegou que Louis foi o primeiro inventor da câmera de cinema e, portanto, tinha direito aos royalties. Eles esperavam que, ao citar as conquistas de Louis, pudessem impedir as reivindicações de Edison. No final, o caso foi contra a empresa, o que não foi surpresa, dado o quão rico e bem estabelecido Edison era como inventor. Um ano depois, no entanto, essa decisão foi anulada. Apenas 2 anos após sua aparição em tribunal, Adolf apareceu morto por um tiro na Fire Island, em Nova York. Nunca ficou claro se ele tirou a própria vida, se o tiro foi acidental ou se outra pessoa puxou o gatilho. Sua mãe acreditava que ele foi executado em vingança por Adolf ter testemunhado em tribunal contra Edison. Louis foi declarado morto em 1897. Desde então, diversos livros, filmes e documentários foram produzidos sobre seu caso bizarro e realizações. Muitas de suas invenções estão no Museu Nacional de Ciência e Mídia de Bradford, e várias de suas patentes ainda vigoram. Um artigo da British Broadcasting Corporation, de 2015, perguntou a Laurie Snyder, bisneta de Louis, o que ela pensava sobre o seu desaparecimento. Snyder acredita que Louis pegou um táxi da estação de trem em Paris, chegando por volta das 23 horas. Ela acredita que o motorista se aproveitou da escuridão e do fato de que o inventor estava sozinho e o golpeou na cabeça antes de jogá-lo no Sena. Segundo relatos, 2 artigos do Times sugeriram que ladrões estavam mirando em viajantes solitários. Snyder afirma não acreditar que um homem que demonstrava tanto amor por sua família em suas cartas pudesse desaparecer por vontade própria ou cometer suicídio. E também acrescenta que a ideia de Albert executar seu irmão era absurda, pois a família era famosamente muito unida. Quanto à teoria de Edison, Snyder acredita que ele provavelmente tinha coisas melhores para fazer do que eliminar seus rivais. Seja qual for o caso, parece provável que nunca saberemos a verdade sobre o que aconteceu com Louis Le Prince naquela noite de 16 de setembro de 1890. E aí estão os fatos. Compartilhe suas teorias e especulações nos comentários abaixo. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal.
Se ainda está com fome de conteúdo sobre crimes reais, confira o podcast Detetive de Casos Não Resolvidos,